Saúde a amada igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui Deus nos concedeu neste momento mais uma oportunidade neste dia. Oremos neste momento. Pai querido, Pai exaltado, aqui nos colocamos, papai, diante de Ti agora. Ó Pai, graças te damos por tudo, meu Deus. Graças te damos pela oportunidade de vida, por podermos, meu Pai, acordar, por podermos, meu Deus, estar aqui em Tua santa e gloriosa presença. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, meu Deus, pelas bênçãos derramadas sobre os nossos lares. Obrigada por este dia que o Senhor nos concedeu, meu Pai. Graças te damos pela nossa família, graças te damos pelos teus cuidados, graças te damos pela tua provisão dentro dos nossos lares, Senhor. Ó papai, o Senhor é tão querido, tão amado, meu Deus. Tenha misericórdia de nós, meu Pai. Tenha misericórdia desta nação, deste Brasil que padece neste momento, Senhor. Mas que tudo seja conforme, meu Deus, a tua palavra. Que tudo seja conforme a tua e santa, gloriosa vontade, meu Pai. Neste momento, Deus, eu te apresento a direção deste culto. Eu coloco diante de ti cada palavra que for ministrada. Eu coloco diante de ti cada louvor, meu Pai, que for cantado. Eu coloco diante de ti, meu Pai, a palavra que for ministrada para os nossos corações. Que tudo seja feito, meu Pai, conforme o teu querer e a tua vontade. Que a tua palavra, Pai, ela venha penetrar no coração de muita gente que vai ouvir. Que os teus louvores, Pai, que serão cantados a Ti, Senhor, venha penetrar no íntimo desta pessoa que está ouvindo. Que pessoas vão ser curadas, que pessoas vão ser libertas, que pessoas vão ser salvas e libertas, Pai, pelo poder que há no Teu santo nome. Eu coloco diante de Ti toda a direção deste culto, meu Pai, que está sendo preparado a Ti, para Te exaltar, para Te glorificar, meu Deus. Porque sem Ti, meu Pai, nada podemos fazer, sem Ti nada somos. E neste momento, Senhor, eu Te agradeço por todas as coisas que o Senhor tem feito no nosso meio. Muito obrigada, Jeová, pelas bênçãos derramadas. Muito obrigada pela nossa existência, por essa oportunidade aqui estarmos para glorificar o Teu santo nome, Senhor. Graças te damos, Jeová, por todas as coisas. Tu és Deus de poder, Tu és o Deus de Israel. Tu és o nosso guia, Senhor, e nós precisamos de Ti, meu Pai. Nós dependemos tão somente da Tua vontade, do Teu querer em nossas vidas, meu Pai. Seja conosco, meu Deus, esteja ao nosso lado. Esteja nos conduzindo, esteja nos orientando, esteja guardando nossas vidas, meu Pai. Eu te apresento este culto maravilhoso, Senhor, que venha ser uma bênção para muitas vidas, para muitas pessoas, que venha falar no profundo conosco, que venha nos preencher, ó Pai, de maneira sobrenatural, Senhor. Que a Tua palavra ela venha penetrar em nossas vidas, que venha nos edificar, que venha nos transformar, que venha nos santificar, meu Pai. Eu te agradeço, Jeová, por tudo, Senhor. Graças te damos por todas as coisas nessa terra, porque tudo, meu Pai, é domínio seu, Senhor. Nada acontece sem a tua permissão, meu Pai. E graças te dou nesta noite por mais uma oportunidade aqui estarmos, te exaltando, te glorificando e te agradecendo por todas as coisas, porque de ti dependemos. Somente de Ti, Pai. Muito obrigada, Jeová, por todas as coisas. Em nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo. Amém. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. E nesta noite, para a meditação dos irmãos, gostaria de deixar um versículo da palavra do Senhor que se encontra lá em Salmo, capítulo 27, versículo 7 e versículo 8, que nos diz assim: O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, e por isso meu coração exulta, e com o meu cântico louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que Ele é o nosso refúgio. Aleluia. O Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso escudo. E por isso nós devemos confiar nele. Aleluia. Não importa qual momento pelo qual estamos vivendo. Não importa a circunstância. O Senhor, Ele cuida de nós. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. O Senhor, Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando todo
está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Aleluia, Jesus. Nós cremos no Senhor, Pai, e nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? É com muita alegria, né, que eu venho aqui a deixar uma mensagem para vocês. Eu vou estar lendo em 1 Crônicas, capítulo 28 e versículo de número 29. E assim diz: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento.
se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se os deixarás, ele te rejeitará para sempre. Então, irmãos, a mensagem que o Senhor deixa aqui é assim, né? Que viemos mesmo a buscar Ele com intensidade, né? De todo o coração. E quando buscamos Ele com esse espírito e verdade, os achamos, né? E quando os achamos, o Senhor Ele passa a viver em nossos corações, em nosso coração, em nossa vida, em nosso lar. E quando você busca conhecimento com o Senhor, você começa a ser conduzido com mais sabedoria, né? Todos os dias há batalha em nossas vidas, né? Seja no lar, no trabalho, com os amigos. E quando você medita na palavra, você está preparado, né, para enfrentar as dificuldades, para enfrentar os problemas. E o Senhor, Ele nos tranquiliza, Ele nos dá paz. E nesse momento que estamos vivendo, mesmo, né, de aflição, né, e como não se fosse, como é os fins dos tempos, né, eu mesmo particularmente estou vivendo um momento, né, que eu tenho buscado o Senhor mais e mais, né, não sou eu, mas eu venho trazendo a minha família, começando daqui de dentro de casa, né, nos prostramos mesmo diante do Senhor, né, para nos guardar e nos proteger de todo mal. Porque o Senhor Ele nos promete, né, que quando invocamos o nome dEle, né, não importa que seja 1, 2 ou 3, o Senhor ali se faz presente, né? E eu creio que o Senhor está presente na minha casa, na tua, e de todos aqueles que o chamam, né, que invocam o teu nome. E às vezes as pessoas perguntam, nossa, o Senhor fala que vai voltar e até hoje não voltou. Para você ver, irmãos, que o Senhor é tão misericordioso de nossas vidas, né? Que Ele está dando tempo ainda para que arrependemos dos nossos pecados, né? Que morremos, né, para o mundo, para o passado e que possamos a viver os dias de hoje, né? Mas que possamos viver com espírito e com verdade e com os propósitos do Senhor, né? Que viemos a obedecer os mandamentos dEle para que Ele também venha viver em nossas vidas. E eu vejo, né, as pessoas diante desse vírus aí, é certo que temos que seguir as orientações, mas o mundo todo se curvaram, né, está obedecendo as regras e às vezes falamos com um amigo, um irmão, Jesus está voltando, e aí eles não estão nem aí, né, não acordaram ainda para a vida. Se vocês estão se curvando diante do vírus, né, obedecendo, por que não prostrar diante de Deus, né? Um Deus que faz tanto por nós, um Deus que cura, um Deus que faz milagre, um Deus que dá bênção todos os dias, só de acordarmos, né, na presença do Senhor já é uma vitória, né? E além do mais, Ele nos garante a vida eterna. Né? E quando temos esse conhecimento da palavra, temos a certeza, né, que a palavra de Deus é confiável, que Ele também ele ama a justiça, Ele ama a verdade. Jesus ele é fiel naqueles que é fiel na vida deles. E o Senhor ele também fala, né, que as coisas não acontecem no nosso tempo, as coisas acontecem no tempo dele. Então, que possamos, né, deitar e descansar no Senhor, né? Muita gente está desesperada neste momento, né? Não sabe o que fazer, mas a mensagem que eu deixo, né, busca o Senhor com intensidade, né, de todo o coração, e que quando você buscar, né, você vai achar, e o Senhor ele vai nos dar paz, o Senhor vai nos tranquilizar e vai tirar toda a aflição e vai guardar você e tua casa. E que a partir de hoje, né, você venha fazer as suas atividades com a certeza de que o Senhor é todo poderoso, né, para guardar e proteger você, sua família, né, e quem está depositando a tua confiança nele. Amém? E assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos.
Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor por essa oportunidade em que nós temos, através deste culto online, de glorificarmos, exaltarmos o nome do Senhor, de compartilhar a palavra, de entoar louvores a Ele. E que nós possamos mesmo sentir a presença do Senhor através deste culto online, através da nossa entrega, porque nós permanecemos firmes como igreja do Senhor, embora distantes, separados um do outro pela distância física, mas conectados através do Espírito Santo de Deus, como corpo de Cristo, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros. Em meio a essa crise que nós começamos a enfrentar, em meio a essa pandemia que vem trazendo esse caos momentâneo, e que infelizmente muitas pessoas têm se deixado levar por essa circunstância e por esse caos, e vivendo a ansiedade, o desespero, a desesperança. Mas nós, como povo de Deus, nós, como igreja do Senhor, a palavra ela nos orienta a viver de uma forma diferente, a viver pela fé. Então, nesse dia eu quero compartilhar essa palavra com você para que a gente possa exercitar a nossa fé, para que a gente possa, sim, neste momento, viver pela fé, segundo a palavra de Deus. O que a palavra de Deus ela nos instrui, o que a palavra de Deus nos traz. Nós precisamos viver pela fé, e uma fé genuína, uma fé viva. Em nome do Senhor Jesus, eu quero compartilhar com você, está no livro de Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 17. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 17. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Aleluia. No livro de 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 4. 1 João, capítulo 5, versículo de número 4. A palavra do Senhor também nos diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então é a nossa fé que nos ajuda a vencer o mundo, que nos ajuda a vencer as aflições do mundo, que nos ajuda a vencer este caos. É através da fé, através da palavra de Deus que nasce a fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então é através da palavra, é através da Bíblia que a gente exercita a nossa fé, a gente aprende a exercitar a nossa fé. E através da palavra de Deus. A fé, com certeza, ela nasce na palavra de Deus e não nos sentimentos, mas na palavra, porque a palavra do Senhor ela é viva. Vamos ver o que no livro de Romanos também nos diz acerca disso. Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 17. Como eu compartilhei com os irmãos, diz assim, Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Irmãos, isso é muito sério, porque o que nós temos dado ouvido nesse momento? A quem e ao que nós temos dado ouvido nesse momento de pandemia,
nesse momento onde há um alarde de um caos que pode se instalar a qualquer momento, já está começando a se instalar, na verdade, em todo o mundo, em vários países. E nós temos muitas reportagens, muitas informações, e muitas pessoas têm absorvido tudo isso todos os dias. E muitas vezes informações essas que não são verdadeiras, mas que a gente absorve, e isso nos alimenta. Isso alimenta os nossos sentimentos, os nossos medos, a ansiedade. Mas a Bíblia diz que a fé, ela nasce pela palavra, ela nasce na palavra de Deus e não nos sentimentos, porque ela vem pelo ouvir, e não é o ouvir o que o jornal está dizendo, não é ouvir o que o outro está dizendo, mas o ouvir pela palavra de Deus. Não dê ouvido ao que o mundo está declarando neste momento. Não dê ouvido, mas dê ouvido à palavra de Deus. Eu tenho visto muitas pessoas falar de informações, de matérias, de jornais, e essas pessoas vêm trazendo isso como um tsunami, sabe, como uma bola de neve que ela vem descendo montanha abaixo, levando tudo que ela encontra pela frente. E essas informações vêm trazendo caos, e essas pessoas vêm perdendo a esperança. E eu vejo que quando você vai falar a palavra de Deus, o que a palavra de Deus está dizendo, muitos já não estão conseguindo mais dar ouvidos à palavra, mas a palavra ela é clara, a palavra ela é viva, a palavra ela transforma, a palavra ela salva. Mas as pessoas estão preferindo dar ouvido ao mundo do que a palavra. Mas a palavra de Deus lá em 1 João que nós compartilhamos diz que a fé é que vence o mundo. Essa é a nossa vitória. Então, irmãos, neste momento há um convite mais que especial para a igreja do Senhor, para todos, para todas as nações. Nós precisamos dar ouvidos à palavra de Deus. É através dessa palavra, irmãos, que nós vamos alcançar a nossa vitória. É através dessa palavra, irmãos, porque essa palavra, ela se cumpre todos os dias. Essa palavra, ela é o nosso alimento diário. Ela é o nosso alimento e é a ela que nós mais temos que dar ouvidos. Porque essa palavra, ela nos traz esperança. Porque ela é uma palavra de vitória. Em momentos ela será uma palavra de correção, de exortação. Mas tudo isso também nos trará a vitória. Então, entenda que a sua fé e a minha fé, ela não nasce nos sentimentos, mas ela nasce na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Nós precisamos entender isso. Sabe, porque o ser humano em si, ele se relaciona com o mundo ao seu redor através dos sentimentos, pelo que vê, pelo que ouve, pelo que sente. Essa é a forma do ser humano se relacionar, né? E sensações também, sentimentos, ou muitas vezes pelo que o ser humano aprendeu. Então essa é a forma que o ser humano ele se relaciona. A maneira como ele age ou reage, ela é determinada por uma dessas coisas. Há momentos que nós vamos reagir por uma certa emoção, de raiva, de tristeza. Então, a cada sentimento vai haver uma reação diferente. Mas nós, como cristãos, seres humanos, mas nós temos algo que é a palavra de Deus. Então a gente precisa entender que o cristão ele deve viver não pelo que o mundo diz ou pelos sentimentos que o mundo tem
trago a nós, tem trazido a nós, mas pelo que a gente ouve de Deus, pelo que a gente ouve o Senhor falar através da sua palavra. Nós precisamos aprender a confiar no que Deus diz. Nós precisamos aprender a viver e a agir ou reagir pela palavra de Deus, através da palavra. Essa é a arma mais poderosa. A palavra do Senhor vai falar sobre a tentação que Jesus sofreu. E que Satanás, ele usou a palavra para tentar influenciar Jesus Cristo. Porque Satanás, ele conhece a palavra. Porém, com a própria palavra também, Jesus rebateu e Jesus venceu a tentação ali naquele deserto. Através da palavra. Então, o que Satanás ele usou através da palavra, Jesus Cristo também usou. Então, irmãos, por isso nós precisamos meditar na palavra, por isso nós precisamos buscar conhecer a palavra de Deus, porque ela é a nossa arma mais poderosa. Essa é uma arma que você precisa ter na sua mente e guardada no seu coração. Através da palavra de Deus. E eu creio também que isso vem acontecendo para que a gente realmente exercite a nossa fé, para que a gente coloque em prática aquilo que nós temos lido na palavra, na Bíblia, naquilo que nós temos ouvido nos cultos. Sabe, irmãos, porque eu entendo que a verdadeira fé, a fé genuína, na maioria das vezes ela é revelada na dificuldade, na crise. É através desse momento em que a gente consegue revelar a nossa fé verdadeira. Livro de Filipenses, capítulo de número 4. Do verso 11 ao 13. Filipenses 4, do 11 ao 13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitas vezes é fácil a gente declarar que nós temos fé em Deus, que nós temos total confiança em Deus, quando tudo está bem. Quando tudo está a mil maravilhas. É muito fácil a gente declarar a nossa confiança em Deus enquanto nós não estamos passando nenhuma necessidade, nenhuma dificuldade, quando nós não estamos enfrentando um grande problema. Mas é nesse momento em que realmente a gente consegue revelar a fé genuína, a fé verdadeira. Porque, como eu falei, nós como servos do Senhor, nós como igreja, como cristãos, nós precisamos aprender a agir e muitas vezes a reagir pela palavra de Deus. Nós precisamos aprender a viver pela palavra de Deus. E quando a gente aprende isso, no momento da crise, no momento da dificuldade, a nossa fé ela vai ser revelada e a gente vai entender que essa é uma fé genuína e verdadeira. Assim como
a carta que aos Filipenses ela declara. O apóstolo Paulo, ele falando isso, sabe? Porque ele, não digo isso como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Eu sei estar abatido, mas também sei ter em abundância. Mas o que eu quero frisar mais aqui é no versículo 13, em que ele diz: porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele enfrentou muitas dificuldades. Ele fala que ele está instruído tanto em ter em abundância, como também padecer necessidade. Ele fala que ele está instruído tanto a ter em fartura, como também a ter fome. Ele está falando de uma dificuldade. Ele está falando em um momento em que ele tem todas as coisas, em que ele está bem, mas que da mesma maneira que ele age quando ele está bem, ele também age quando ele está na dificuldade, quando ele está no meio do problema. Ele age de uma forma quando ele tem fartura, mas ele não muda sua forma de agir quando ele está padecendo necessidade. Então, a atitude, a forma dele agir não muda por causa da situação, porque aqui então eu entendo que ele está exercitando a sua fé, ele está vivendo pela fé, ele está revelando a sua fé no Senhor, porque ele está agindo ou reagindo pela palavra de Deus. E é dessa forma que a gente tem que fazer. É dessa forma que a gente tem que viver. E esse é um momento oportuno e propício para nós como igreja do Senhor. Para nós, como servos do Senhor, exercitar a nossa fé. Fazer valer o que nós temos aprendido através da palavra de Deus. Precisamos viver pela fé e revelar a nossa fé na dificuldade e na crise. Precisamos revelar a nossa fé verdadeira e genuína no momento da dificuldade. No livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 1, no verso de número 12, a Bíblia ela nos ensina que Deus ele vela para cumprir pela sua palavra. Enfrentar as dificuldades ou as crises, quando nós temos a palavra de Deus, é como assistir um filme que a gente já sabe o seu fim. Se nós confiamos no que Deus diz em sua palavra, nós não ficaremos aflitos, ansiosos ou preocupados com o que vai acontecer, porque nós já sabemos o fim. Deus já deu a sua palavra. A verdade é que muitos pensam em ter fé e creem em Deus, mas ficam aflitos, ansiosos, preocupados e muitas vezes, irmãos, até mesmo abatidos quando eles enfrentam crises e dificuldades. Mas para que isso não aconteça na nossa vida, nós precisamos exercitar a nossa fé, colocar em prática, colocar a nossa fé em ação. Porque a verdadeira fé, ela nos faz enxergar o invisível. A nossa fé, a verdadeira fé, nos faz enxergar o impossível. No livro de 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 18, o apóstolo Paulo
ele vai declarar da seguinte maneira. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Precisamos aprender a enxergar pela fé, porque a fé nos faz enxergar o invisível. Aquilo que Deus realmente tem para nós. Precisamos aprender mesmo a exercitar a nossa fé. E eu creio que o Senhor, tudo há um propósito. Em tudo há um propósito. E eu creio que o Senhor ele está nos ensinando também, irmãos, através de toda essa situação que nós temos vivido neste momento. E levar a igreja a um nível de oração muito maior, de adoração muito maior, porque ainda que nós não podemos nos reunirmos todos em um mesmo lugar, no templo ali, da congregação, mas isso não nos impede de ser igreja, porque a igreja somos nós, sou eu, é você. Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos a casa de Deus, a morada do Senhor. Então, todos em suas casas também podem e devem ser igreja, igreja que ora, igreja que busca. E para que isso aconteça, irmãos, eu sei que muitas vezes nos traz um sentimento até de mordomia, porque estamos em casa. Se a gente não organizar o nosso tempo, o nosso momento, passa tudo desapercebido. E quando nós vamos ver, já está tarde da noite para aqueles que estão podendo ficar em casa, que estão em casa nesse momento de quarentena. E quando se dá por conta, já se passou horas e horas e o sono chegou. E você já não tem mais aquele tempo para poder orar. Mas nós precisamos entender, irmãos, que não adianta a gente falar que confia em Deus se a gente não tiver uma atitude de obediência. Sabe? Obediência no que diz a palavra, a nossa maneira de enxergar as coisas, seguindo pelas nossas atitudes e palavras, ela vai demonstrar se a nossa fé é verdadeira ou não. Então, o Senhor ele tem nos ordenado orar uns pelos outros, intercedam uns pelos outros. Precisamos exercitar isso, irmãos, para que a gente permaneça fortalecido, porque nós viveremos essa vitória. Essa vitória. Nós venceremos o mundo, nós venceremos essas aflições. E é através da nossa fé, irmãos. É através daquilo que a gente crê. E sabe o que nós cremos? Nós precisamos compartilhar no que nós cremos. Porque já tem pessoas demais compartilhando o caos, a desesperança, a falta de confiança. Mas o que eu e você, através da nossa fé, temos testemunhado a essas pessoas, aqueles que estão ao nosso redor. Olha a oportunidade que você está tendo de utilizar a ferramenta do WhatsApp agora para influenciar a vida de pessoas, por mais que você não possa estar próximo dela, que você não pode dar um abraço, mas você pode enviar uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé e declarar mesmo sobre a vida dessa pessoa e dizer para ela o que Deus tem preparado para aqueles que confiam nele e confiam na sua palavra. Esse é o momento, irmãos, de nós nos unirmos dessa maneira e influenciar, sermos mesmo testemunhas de Cristo na vida dessas pessoas. Exercite a sua fé. Exercite a sua fé.
neste momento, porque a sua fé vai liberar o poder de Deus para que o milagre aconteça, para que a promessa ela se torne realidade. Porque nós, como os cristãos, nós devemos viver uma vida de milagres, porque nós devemos viver pela fé. Nós precisamos viver pela fé. O Senhor, Ele deixa a sua palavra para nos orientar, para nos guiar. Ele deixa o seu Espírito Santo em nós para nos convencer do pecado, para nos instruir e para revelar a sua palavra em nossos corações. Então, irmãos, vamos viver pela fé, não pelo que a gente vê ou pelo que a gente ouve, mas vamos viver por aquilo que nós cremos. E eu quero declarar: eu creio na palavra de Deus. E sei que você também crê na palavra de Deus. Exercite a sua fé neste momento, porque a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, neste momento, em nosso culto online, queremos orar, queremos clamar ao nosso Deus. Convido você para fechar os teus olhos e juntos dirigimos esta oração ao nosso Pai. Grande Deus, eterno e soberano Senhor, ó Pai amado, Criador dos céus e da terra, meu Deus, primeiramente queremos te agradecer. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a Deus pela tua graça, pela tua unção. Obrigado, Senhor, pelas providências divinas que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Queremos te agradecer também, ó Deus, pelos nossos dias, que os quais estamos atravessando, Pai, em nossa nação. Obrigado, Pai Celestial, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, está no controle da vida daqueles que te servem, que te adoram em espírito e em verdade. Meu Deus, nós clamamos a Ti, porque não há libertação, porque não há livramento, porque não há cura, porque não há milagre, não há salvação e nenhum outro nome em lugar nenhum. Então, meu Deus, nós nos apropriamos de tudo isso pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua glória, Pai Celestial, que o Senhor tem dispensado para cada um de nós. Então, meu Deus, venha alcançar as nossas vidas. Venha trazer, meu Pai amado, esse livramento que precisamos nesse tempo que estamos atravessando, meu Deus amado, este deserto. Meu Deus, meu Pai, só o Senhor pode fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. Só o Senhor pode transformar aquilo que ninguém mais pode transformar. Então, apresentamos a Ti, meu Deus, a nossa vida, apresentamos a Ti, Pai Celestial, os nossos sonhos, os nossos projetos, porque eles estão presentes, eles não morreram, eles estão aí, meu Deus, para ser executados. Não estamos preocupados, meu Pai. Não estamos desesperados, ó Deus. Não estamos aflitos, Senhor, pelo que está acontecendo hoje em nossa nação e na face da terra. Mas estamos, ó Deus, depositando a nossa fé, a nossa confiança, mais e mais no Teu nome, no Teu poder, na Tua palavra, meu Deus, porque ela está se cumprindo e vai se cumprir na vida de cada um dos Teus filhos, do Teu povo, Pai Celestial. Então, meu Deus, nós clamamos neste momento pelo Espírito Santo, que o Espírito do Senhor, meu Pai, venha preencher a nossa vida, que o Espírito Santo, meu Deus, venha nos guiar, venha nos consolar, venha, meu Deus, nos confortar e realizar, meu Pai, em nossas vidas aquilo que nós mais precisamos, Pai amado. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por
todas as coisas, porque o Senhor, meu Pai, é o nosso Deus, é o nosso Salvador, é aquele que vai nos conduzir, meu Pai Celestial, para morar contigo eternamente. No entanto, queremos estar aqui na terra, meu Deus, preparado e se preparando cada vez a mais para o grande encontro com o Senhor. Meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer nesta hora. Muito obrigado, Senhor, por esta oração, por este culto que a Ti oferecemos, Espírito e verdade. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Assim te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.